Olá pessoal, agora vamos para as questões da PRF Edital 2021. O que é que diz a questão de matemática? Foi modelado que o espalhamento de uma notícia em uma população, entendido como o percentual de indivíduos dessa população que recebe essa notícia por unidade de tempo, é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos da população que já conhece a notícia, multiplicado pelo percentual de indivíduos dessa população que ainda não a conhece até aquele instante. A constante K de proporcionalidade depende, dentre outros fatores, do impacto da notícia na vida dos envolvidos e de propriedades dos meios de comunicação disponíveis. Tendo como base essas informações e considerando que, para certa notícia, K igual a 1, julgue os itens seguintes. Então, vamos lá. Então, lembrando que eu tenho uma grandeza A e uma grandeza B, elas são diretamente proporcionais quando A é igual a uma constante de proporcionalidade vezes B. Note que à medida que eu aumento a grandeza B, a grandeza A vai aumentar também de acordo com a constante de proporcionalidade. Certo? Então, perceba que enquanto um aumenta, a outra também aumenta em uma determinada proporção K. Certo? Então, eu consigo estabelecer essas duas relações quando eu tenho que A e B são diretamente proporcionais. Consigo estabelecer essa relação aqui. Certo? Da mesma forma, eu consigo estabelecer a relação entre o espalhamento de uma notícia, que eu vou chamar de F de P. F de P. Essa F ela vai variar de acordo com o percentual de pessoas que conhecem a notícia, certo? E aí o enunciado diz que a F de P, o espalhamento da notícia, é diretamente proporcional ao produto do percentual de pessoas que conhecem a notícia com o percentual de pessoas que não conhecem. O percentual de pessoas que não conhecem é 100% menos P. Né? E aí essa grandeza é diretamente proporcional a essa. Como é que eu estabeleço a relação? Igualo e coloco uma constante de proporcionalidade. Se esse produto aqui ele aumenta, obrigatoriamente a função também vai aumentar em uma determinada proporção K. Então, o espalhamento que é dado por f de P é diretamente proporcional a este produto aqui. Certo? Então, a gente já conseguimos estabelecer essa relação entre essas duas grandezas, conseguimos encontrar um modelo, e agora a questão diz o seguinte, que K é igual a 1. Então vai facilitar ainda mais as contas, porque eu vou ter f de P igual a P vezes 100% menos P. Perceba que eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Tem uma função do segundo grau. Tenho 100% vezes P menos P ao quadrado. Uma função do segundo grau em que eu tenho como raiz P igual a zero, zero a função, quando P igual a 100%, que também zero a função. Só observar aqui, ó. Quando P igual a zero, zero vezes isso aqui vai dar zero, e quando é 100, eu zero essa parte aqui do fator, 100% menos 100. Vai dar zero também. Então, f de 100% é zero e f de zero é igual a zero. Então, são as duas raízes. E a concavidade é voltada para baixo porque o a da função do segundo grau ele é menor que zero. O a, o coeficiente que vai multiplicar a variável a ao quadrado. Nesse caso aqui, é igual a menos 1. Então, eu vou ter aqui essa concavidade, essa função ela vai ter uma concavidade para baixo. Então, fazendo aqui o gráfico, que vai nos ajudar a resolver a questão, eu vou ter que as raízes, zero, vou botar aqui 100%. Esse eixo aqui é o percentual de pessoas que conhecem a notícia. Isso aqui é o valor do espalhamento de uma notícia. Concavidade para baixo, então ela vem aqui, atinge o máximo e volta aqui. Ela vai atingir o máximo aonde? Na média das raízes, aqui. Então, vou ter 0 mais 100%, vai dar 100% dividido por 2, vai dar 50%. Qual o espalhamento dela? Vai ser f de 50. F de 50 é fácil. Né? Que, observando aqui essa função, eu vou ter o que? 50% vezes 100% menos 50%. Aqui. Vai dar 50% vezes 50%,
que vai dar 25%, que é a metade da metade. Né? 50% de 50%, que é a metade de 50%, que vai dar 25%. Então, o espalhamento ele vai atingir o máximo aonde? Em 25%. Esse é o espalhamento máximo. Certo? Então, a gente já sabe isso aqui. Já sabemos todos esses pontos aqui que eu trouxe. E um outro ponto é, se eu tiver um espalhamento aqui qualquer, vou botar um espalhamento, um y qualquer, espalhamento y, eu posso ter um percentual de conhecimento abaixo de 50%, e eu posso ter um outro percentual de conhecimento da notícia acima de 50%. Tá? Eu posso ter um aqui e outro aqui. Então, para o mesmo espalhamento, eu posso ter dois níveis de conhecimento da notícia, dois percentuais de conhecimento da notícia, um abaixo de 50 e outro acima de 50. Tá? Então, só o fato de saber o espalhamento da notícia, eu não consigo definir se o percentual de conhecimento sobre a notícia ela está abaixo de 50 ou acima de 50. Isso é um fato. Tá? Então, vamos para as questões aqui, os enunciados. Então, 27. Se em determinado instante, 30% da população já conhece a notícia, então, nesse instante, o seu espalhamento estaria em patamar superior a 20% por unidade de tempo. É só calcular agora, vamos verificar. Se o P é igual, o P é o percentual de pessoas que conhecem a notícia. Se o P é igual a 30%, então minha F de 30% é igual a 30% vezes 70%, que vai dar 21%. Aqui, pronto. Vai dar 21%. Tá? E 21% está superior a 20%. Então, o espalhamento ele vai estar em um patamar superior a 20%. Então, essa questão ela é verdadeira, né? Tá correta. Se em determinado instante o espalhamento de uma notícia é igual a 16% por unidade de tempo, então nesse instante mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. Se ele me dá somente o espalhamento, eu posso ter aqui um percentual de conhecimento abaixo de 50 ou um percentual de conhecimento acima de 50. Isso serve também para o desconhecimento da notícia. Se ele me dá um único percentual de espalhamento, eu posso ter um percentual de desconhecimento abaixo de 50% e um percentual de desconhecimento acima de 50%. Então, questão errada, a gente não tem como afirmar isso. Se é 75, se é 60, a gente não precisa nem fazer cálculo aqui. É só utilizar a lógica para poder ganhar tempo. Então, questão errada. De acordo com a modelagem realizada, é possível que, em determinado instante, o espalhamento da notícia seja superior a 50% por unidade de tempo. Não, o máximo que a gente consegue verificar aqui é que o espalhamento ele chega até 25%, que é o máximo dessa função aqui. Observa que FP ele só vai até 25%. Então não tem como, que eu expliquei, como foi que eu obtive esses 25% aqui. Tirei a média das raízes e apliquei na função e encontrei 25%, que é o máximo da função. Por que o máximo? Porque a concavidade está voltada para baixo. Se fosse para cima, eu encontraria o mínimo. Então, questão errada também. Vou botar aqui o errada, questão errada. O espalhamento de uma notícia será tanto maior quanto maior for o número de pessoas que dela tiverem tomado conhecimento. Ou seja, à medida que aumenta o percentual de pessoas que têm conhecimento, será que o espalhamento ele vai aumentar? Não. À medida que eu aumento aqui o percentual de conhecimento, que eu vou crescendo em direção a 100%, observa que o espalhamento ele vai e cai, né? Então, o fato de ter muita pessoa conhecendo aqui, não necessariamente o espalhamento ele vai aumentar. Próximo de 100%, aqui eu vou ter uma quantidade de espalhamento muito pequena. À medida que as pessoas vão conhecendo mais, até chegar a 50%, que é o máximo, né, que atinge o auge do espalhamento, que é 25%, aí, à medida que as pessoas elas vão conhecendo, mais, o espalhamento ele tende a reduzir. Então, questão também errada. Aqui, errada.